Shabat. O Shabat é o sétimo dia, e dentro do judaísmo, a observância do Shabat, o repouso no dia do Shabat, se abster de trabalho criativo no dia do Shabat, é um dos pilares fundamentais da religião. Na Torá, o Shabat consta inúmeras vezes, e particularmente nós encontramos a mitzvah do Shabat no quarto mandamento. Nas tábuas da lei, nos 10 mandamentos, nós encontramos o Shabat como quarto mandamento. Quando a Torá nos prescreve lembrar-se do dia do Shabat para santificá-lo, ou guardar o dia do Shabat santificando, e esse descanso no dia do Shabat, da nossa parte, está associado a duas coisas, conforme diz a própria Torá. Em primeiro lugar, a Torá nos fala que a lembrança do dia do Shabat, isso consiste numa lembrança também da criação do mundo, Zecher Lemaaseh Bereshit, ou seja, quando nós nos abstemos de trabalhar, de trabalhos criativos no dia do Shabat, com isso nós estamos prestando um testemunho de que, de fato, nós reconhecemos Deus como Criador do mundo, sabemos que Deus criou o mundo, o universo, nos 6 dias do Gênesis, mas quando chegou o sétimo dia, entre aspas, ele descansou. E se Deus, que é todo-poderoso, onipotente, permitiu que se escrevesse na Torá a respeito de si mesmo que ele descansou, dizem os nossos sábios, isso era para ensinar a nós também uma lição de humildade, de autoconhecimento, porque às vezes nós temos um pouco de megalomania, ou nós queremos abraçar o mundo todo, nós queremos conquistar tudo em uma semana ou em poucos dias. Então se fala, olha, nós temos que nos lembrar que nós somos seres humanos de carne e osso, mortais, não é? E nós somos limitados, criaturas limitadas. Portanto, nós trabalhamos e nos cansamos e nos estressamos. E se Deus criou o mundo em 6 dias, e no sétimo dia, entre aspas, ele descansou, isso é para nos ensinar que nós também podemos trabalhar 6 dias durante a semana, porém, quando chega o sétimo dia, o dia do Shabat, nós devemos descansar, nós devemos dar uma parada e nos abster de qualquer tipo de trabalho criativo, etc. E isso nos fala a Torá, é Zecher Lemaaseh Bereshit, ou seja, quando nós observamos o Shabat, com isso nós estamos atestando, nós estamos testemunhando que Deus é o Criador do mundo, que nós reconhecemos que Ele é o Criador do universo e que Ele fez toda a criação em 6 dias. E no sétimo dia, já que no sétimo dia Ele se absteve de criação, nós também nos abstemos de trabalho no sétimo dia. A Torá nos diz também que a observância do Shabat está associada ao êxodo do Egito, Zecher Litziat Mitzrayim, que guardar o Shabat vem nos lembrar, serve como lembrança da saída do Egito. A saída no Egito nós éramos escravos, permanecemos lá séculos, décadas, num regime de escravatura, e Deus nos libertou do Egito. Se diz que a observância do Shabat vem nos lembrar também a libertação da escravatura no Egito, ou seja, nós nunca mais seremos escravos, nunca mais estaremos subordinados, desde que saímos do Egito, seremos pessoas livres. Portanto, prescreve para nós a Torá a observância do Shabat, como nos dizendo que um Yehudi também não deve ser escravo do seu trabalho, ele não deve ser escravo da sua parnassá, do seu sustento, do seu ganha-pão, estar escravizado com as preocupações do trabalho, com as ocupações e afazeres dos seus negócios. Sim, quando chega o Shabat, depois de 6 dias de trabalho, a pessoa simplesmente deve parar, ele deve interromper todas as suas atividades comerciais, todo o seu trabalho, todas as coisas de âmbito financeiro, tudo relacionado com sua carreira, e se dedicar nesse dia a um repouso não somente físico, mas também uma higiene mental e espiritual, como se fala a respeito do dia do Shabat, na nossa liturgia, Yom Kedushá umenuchá le'amcha Israel natata, que Deus concedeu a nós, ao povo de Israel, um dia de descanso, mas um dia também de santificação. Ou seja, nós aproveitamos esse dia de repouso para nos reconectar à nossa família, para sentar em torno da mesa de Shabat, para nos reconectar consigo mesmo, com os nossos reais valores, ideais, com os princípios mais elevados da vida, para nos reconectar com o Criador.
através de mais rezas, mais estudos de Torá nesse dia, e também nos reconectar com o próprio judaísmo e com a própria comunidade, frequentando a sinagoga e interagindo com as pessoas e também se elevando de forma espiritual. Tudo isso está incluso no espírito do Shabat. E na realidade nós temos indicações na lei judaica, para se ter ideia da importância do Shabat, que em certos aspectos técnicos nós encontramos uma gravidade maior, uma importância maior salientada na observância do Shabat, mais até mesmo do que do Yom Kippur, mais do que até a observância do Yom Kippur, o chamado dia mais sagrado do ano. Mas de qualquer forma, o Shabat é algo importantíssimo dentro do judaísmo, a observância do Shabat, guardar o Shabat, e, portanto, é uma das bases, é um dos alicerces fundamentais da nossa fé, da observância judaica.